Vamos falar de pincéis! Então, gente, vamos começar falando dos pincéis, né? Eu vou dar uma explicação, um pouquinho de cada um. E depois eu vou dar uma sugestão de um kit básico para quem tá iniciando, para quem tá começando, o que você tem que ter. Então, vamos começar pelos pincéis de bases. Esses aqui são pincéis para base, tá? Todos esses pincéis chatinhos, assim, com bastante pelo, com esse corte reto, eles são chamados de kabuki. Então, quando vocês virem assim, o que é um pincel kabuki? É esse tipo de pincel aqui, ó, que tem esse chatinho. Eu gosto muito desse pincel aqui pra passar base, porque ele pega uma área, assim, bem extensa do seu rosto. E esse corte aqui, ó, na diagonal também, ó, ele faz esse ângulo aqui. Olha que legal, quando eu vou passar base, ele pega o ângulo certinho do rosto. Então, eu sou muito fã desses pincéis gordinhos, assim, pra base. Super vale e eu recomendo. Esses pincéis mais estilos assim, kabuki, eu não costumo ver das marcas mais em conta. Geralmente, o meu é da MAC, NARS, Sigma. Sigma é a marca número 1 de pincéis no mundo, né? É a marca, a fábrica dela é em Los Angeles. E é tipo assim, a Ferrari dos pincéis. É um pincel um pouco caro, sei lá, um pincel como esse custa uns 20, 30 dólares, mas vale a pena. Se vocês tiverem oportunidade de comprar, vocês compram. Mas, pra quem tem oportunidade de comprar no exterior, tem no Amazon um kit de pincéis bem parecido assim, que não é da Sigma, é uma imitação. Eu já comprei e é muito bom. O kit com uns 10, 12 pincéis custa uns 10, 12 dólares. Então, vende no Amazon, é muito legal, porque as cerdas são bem macias. É muito importante, gente, que essas cerdas aqui sejam bem macias, porque aquelas cerdas grossas, meio plastificadas, não é legal, fica marcada a base, não fica bonito. Então, ó, pincel gordinho pra base, super, super recomendo. Kabuki, né, que são esses com corte assim, né, na diagonal. Esse aqui é um pincel que, não sei se chama de kabuki, né, ele é assim, ó. Ele tem essa pontinha. E como ele é bastante pelo, igual os outros, então pra base ele super funciona. Porque pra base não vai funcionar um pincel mais fluido, um pincel com poucos pelos, que daí já é pincel pra esfumar. Então isso aqui também, ó, gente, pincel pra base, muito bom. E o super tradicional língua de gato, esse aqui você já encontra nas marcas mais tradicionais, né, marcas mais em conta. Você tem a Lamy Crime, você tem a Class Vogue, tem a Eco Tools, que é uma marca em conta que você encontra nas lojas americanas e tem um pelo super gostoso, tá? Então esse língua de gato eu gosto de usar tanto pra base quanto pra corretivo, né? Ele tem uma aplicação legal e sempre, gente, ponta o cabo dele longo, isso facilita na hora que você vai passar a base, sabe? Facilita muito, porque é que nem assim, você vai cozinhar, você precisa de uma boa faca. Pincel é ferramenta, então uma ferramenta é importante para o resultado da maquiagem, uma sombra de boa qualidade, que permite você esfumar de forma muito mais fácil, que nem a gente já falou de cílios postiços, uns cílios de boa qualidade também, faz com que ele facilite a aplicação. E o pincel, ele também, a gente ganha bastante resultado, e eu acho que a gente ganha também tempo. Há quem gosta de passar base com as mãos. Hoje mesmo eu passei minha base com a mão. Tranquilo, gente, pode passar, desde que você espalhe direitinho, faça certinho, não tem problema. Mas fica aqui esses pincéis de base. Eu uso esse aqui também, gente, pra corretivo, tá? Eu gosto de passar o corretivo aqui, depois eu venho e só dou, ó, uma batidinha. Então, falamos do pincel de base. Se você for escolher um único pincel para base, ou um língua de gato, ou um kabuki. Eu prefiro o kabuki, que pega essa área mais extensa, de preferência esse corte na diagonal. E pincel, gente, de haste
longa, tá? Isso facilita na hora de você fazer sua maquiagem com aquele pincelzinho muito pequenininho, também não é bom. Boa noite, pessoal, tá entrando bastante gente nova aqui, Sônia Campos, Débora, Joyce, um beijo pra vocês, gente, estamos aqui, já começamos a nossa live. Falando do pincel Duo Fiber. Duo Fiber são um pincel de cerdas sintéticas que tem essa corzinha, né? São duas cores. E pode ver que esse aqui, ele é bem mais molinho. Ele não é essa textura tão durinha que é pra base, tá? Um pincel como esse, você nunca vai usar pra blush, porque ele é muito denso, ele é muito grosso. Então, grosso, base, BB Cream, creme. Agora, um pincel mais fluidinho assim, você pode usar pra passar um prime, pra você passar coisas assim mais líquidas. Eu usei esse pincel até pra passar blush, tá? Mas dá pra você também fazer um efeito de iluminador, dar uma limpada, assim, naquilo que ficou, dar uma esfumadinha. Então, esse pincel já não é um pincel pra passar base, é pra passar uma coisa assim mais líquida. Se você passa um olhinho, ou se quiser fazer um lustre no rosto com olhinho, ou você quiser passar... Ele é tão branquinho, né, gente, que eu tô passando aqui, tá sujando. Você pode passar... prime, perfeito para usar prime, para quem gosta de usar prime. De novo, a haste longa é o Duo Fiber, tá? É um pincel legal. Pincel de blush, gente. Isso é um pincel que eu vejo muito as pessoas errarem feio, porque usa aquele pincel pequenininho que vem no estojinho, aí fica aquele risquinho assim, parecendo um índio. Não usa pincel assim. Esse aqui, a gente tá falando que é blush, mas na verdade esse aqui é um pincel de contorno, né? Por que ele é contorno? Mas dá pra usar como blush. Esse corte aqui, ó, ele faz esse desenho aqui certinho, ó, da diagonal. Quando eu passo o blush aqui, eu vou fazer uma live só de blush. Passo aqui, né? Olha só como esse corte dele aqui, ele permite já pegar essa área do rosto, olha só, tá vendo, ó? Então, um pincel bem grandão, gordinho pro blush. E aqui eu já faço um pouquinho também, tiro aqui. Quem tem a testa maior já dá uma escurecida aqui, porque daí você tira aquela super luz daqui e dá uma fechada assim no rosto. Esse é um outro pincel que eu adoro também pra blush, gente. É um pincel bem gordinho, então blush super bom. Um pincel sempre gordinho, né? Porque você bate o pincel, né? Você tá com o blush. Você molhou o pincel aqui, né? Na paletinha de blush... Dá uma sopradinha e vem bem leve, ó. Porque daí ele faz esse fluido bonito, entendeu? Ele não fica aquela marquinha, aquela listrinha que não deve ficar. E isso você só consegue com o pincel. E notem que eu uso ele assim, ó, na lateral. Não uso ele aqui de pé. Uso, ó. Tá vendo? O pincel que eu passo blush, eu já dou uma esfumada aqui embaixo. Quem tem rosto mais largo pode esfumar aqui, entendeu? Enfim, tá demonstrado pincel de blush. Esse é um pincel que vocês têm que ter, tá? Então, base, blush. Um de base e um de blush. Se vocês usam dois tons de blush, eu recomendo ter dois pincéis. Um pro marrom, um pro rosa. Não misture os pincéis, as cores, porque você perde a fidelidade da cor. Então, se você pega um pincel que você usa um blush marrom, aí o mesmo pincel você vai usar o blush rosa, vai perder, entendeu? Então, tenha dois pra você usar quando você usa um blush rosinha, um marrom, ou você fez um marronzinho aqui, vai usar o rosinha só aqui, que tá usando muito isso também. Não misture, tenha separado um pra cada cor, que isso também é muito importante. Aqui vem outro pincel, gente. Esse tipo de corte de pincel é contorno. Por isso que ele faz esse biquinho aqui, ele é bem molinho, não dá pra usar como base, porque olha como ele é leve, assim, ele é bem mole, tá vendo, ó? Quando ele é bem molinho assim, ele é pra você passar pó, né? E o pó, no caso aqui, contorno, pelo corte dele, né? Então, o que que eu faço? Aqui eu posso pegar, vamos supor que eu queira fazer contorno na minha pele, né? Pegar uma paleta de sombra mesmo, né? Pegar um marronzinho. Então, eu venho com o escuro aqui. Eu já passo aqui, ó, debaixo da minha base, eu vou passar ele assim. Eu vou passar ele reto. Só que se eu quero passar ele pra cá, eu já passo ele assim, deitado, ó. Ele faz o formato certinho do rosto. Isso aqui é muito bom, esse pincel, eu gosto muito dele, tá? É a ferramenta certa, tá? Posso fazer contorno com pincel de blush? Pode! Esse aqui ele vai facilitar, porque ele pega o ângulo, né? Olha aqui, ó. Ó. Mas vou precisar ter todos esses pincéis? Não, você precisa ter o básico. Base, blush. Agora entramos no de contorno, se você gosta. Então faz aqui, aqui, ó.
Então, esse aqui, porque eu tenho muitos que assim, né, eu compro pincel profissional, então eu já gosto de ter assim, um para cada função. Esse aqui eu deixo usar só pra parte assim, realmente de contorno, a parte que eu quero fazer um contorno aqui. Eu gosto passo uma sombra marrom opaca ou o contorno marrom aqui. É esse pincel que eu uso, tá? Então, ó, vem pra cá, aqui eu uso ele de ponta, aqui eu uso ele deitado, ó. Então, essa função desse pincel, se vocês não sabiam, esse tipo de corte é contorno da face. Aí vem o pincel iluminador. É o mesmo corte do contorno, mas ele é menorzinho. Você pode usar um pincel, não precisa ser esse corte, para iluminador, um pouquinho assim, gordinho como esse, e desde que ele seja soltinho, tá? Pode até ser um pouco menor que esse, mas desde que ele tenha esses pelos soltinhos aqui, você pode usar para iluminador. Não misture pincel de sombra para iluminador, porque iluminador é essa função aqui, esse metálico, ó. Então, ele tem que estar bem limpinho, bem clarinho para você usar. Então, como que eu faço, né? Ele tem esse formatinho aqui, então eu faço assim, aqui meu iluminador, né? Então, vou passar aqui, tá vendo que eu tô passando ele deitado. Então, quando ele tá deitado, eu faço essa região aqui, essa região que é maior, eu vou fazer aqui. Mas eu gosto de passar aqui no centro, então eu vou usar a ponta dele, ó, a pontinha, e venho aqui, ó, passo um pouquinho aqui, aqui e aqui, tá? O iluminador. Pode ver que meu nariz, ó, uso um pouquinho de lado, uso ele aqui, porque essa área aqui é pequena, né? Faço isso, pronto, tá feito. Então, pincel de contorno, iluminador. Eu recomendo vocês terem um pincel de iluminador, porque iluminador deixa a maquiagem muito bonita. Então, use iluminadores. Claro que o iluminador fica bonito usando em cima da base. Se você não tiver com uma pele bem coberta, vai ficar parecendo que sua pele tá oleosa. Então, com a base, a maquiagem bem feita, tudo, você pode usar o iluminador e separe um pincelzinho só pro iluminador, tá, gente? Um pincelzinho assim, gordinho. Não precisa ser esse, ir numa loja, eu quero um pincel de iluminador. Não precisa. Acha um pincelzinho fofinho, tá? Uma área menorzinha assim. Eu já vejo gente até usar com pincel de sombra mesmo, de esfumar. Desde que ele seja assim, fofinho, você pode usar como iluminador. Deixa esse pincel só para essa função, para você não misturar com cores e o seu iluminado ficar bonito, não ficar manchado, tá? Então, iluminador. Eu acho legal você ter iluminador. Esse pincel aqui, gente, é uma vassourona, né? O que eu gosto desse pincel? Eu faço a maquiagem, eu passei pó, passei tudo. Depois eu vou mostrar pincel de pó pra vocês também. Aí eu quero dar, assim, uma limpada, sabe? Eu gosto disso daqui, ó. Pra dar uma esfumada. Caiu sombra aqui. Eu venho com ele, ó, dou uma tirada. Passo, às vezes, um excesso de pó aqui pra fazer um esfumado escuro. Aí, depois, pra tirar, eu venho com ele. Eu uso ele como se fosse uma função de uma vassoura, de limpeza. Eu gosto disso, ó, dar uma limpada, sabe? Assim, aquela coisa que caiu aqui, você passou pó, depois agora, ó, finalização de maquiagem, você dá aquela limpada, ó. É uma vassoura. Eu amo esse pincel. Esse aqui é da Ecoltools, né? Eu não sei que nome seria esse pincel aqui, se é contorno, o que que é. Não é pra passar blush, não é pra passar pó. Até dá pra passar pó, viu, gente? Se você quiser, ó, até dá. Mas eu gosto de deixar ele assim pra realmente... É a minha vassourinha final da maquiagem. Eu tiro assim o excesso. Passei muito blush, quero deixar o blush que fique um pouco mais claro, que sem querer o blush ficou mais escuro. Eu ponho pó nele, venho aqui, dou uma esfumada assim, enfim. Ele é um coringa, ele faz o papel de várias funções, principalmente assim, essa da limpezinha, né? Esse aqui é da Ecoltools, é uma marca muito boa de pincel que eu recomendo. Como eu falei pra vocês já, eu comprei no site da Lojas Americanas, é um preço bom, as cerdas deles são super macias, então, dos pincéis assim mais em contas nacionais, a Ecoltools é uma marca importada, mas esse aqui é um pincel que eu super recomendo pra vocês, tá? Essa marca, Ecoltools, acho muito, muito, muito boa. Aí entrou a febre, gente, dessas escovinhas. Essas escovinhas, ela tem vários tamanhos. O que dá pra usar? Desse tamanho especificamente, você usa pra corretivo. Então, quando eu passo aqui o corretivo, quero dar uma esfumada, eu venho com ela aqui. Também, ela é um pouco maior, você pode usar como base. Uma base mais grossa, uma base mais densa, você
pode espalhar com ela. É uma outra opção, tá? Ela tem vários tamanhinhos. Quanto menor a escovinha, a precisão da maquiagem você vai usar em menores espaços. Então, aqui eu consigo usar aqui, mas tem delas ainda minúscula, metade disso daqui, 1/3 disso. Você pode usar no cantinho do olho, fazer um cantinho escuro, você pode ainda fazer pontinho de luz, aí você vê com o que você quer usar, mas é só uma forma diferente de ser um pincel, e pela textura dela, eu acho que ela combina muito bem pra corretivo e pra base, porque ela é bem, ó, ela não é pra esfumar, tá? Ela é bem durinha, então, essa escovinha assim, flexível, eu gostei muito, eu gosto muito de dar uma... Quando eu passo corretivo, eu uso um pouco aqui também, ou ela, ou língua de gato, tanto faz. Surgiu a moda e é uma coisinha gostosa de se ter. Aí vem os pincéis da maquiagem dos olhos. Esses sim são os pincéis super chaves, né? Pincel principal da área dos olhos que a gente tem que ter, gente, esses daqui, ó. Esses daqui tem que dormir na cama com eles, olha só. Esses dois aqui, opa, até caiu. Esses dois aqui, ó, tá vendo? É pelinho. Como ele é um pouquinho menor, né, uma área menor, você pode fazer o côncavo com ele. O que que é o côncavo? Aquilo que a gente já falou na aula de esfumado, né? Você fazer aqui a área do globo ocular. Então, esses pelinhos aqui, ó, é muito bom ter um pincel assim, tem que ter pra ajudar a marcar o côncavo, principalmente quem não tem prática. Então, você vem com esse pelinho, né? E vai fazer essa área aqui do globo ocular. Então, essa aqui é um pincel assim de marcação de côncavo, que você pode muito bem usar aqui no cantinho, fazer isso daqui, subir, entendeu? Então, ele é, na verdade, ele é um aplicador e não é ainda tanto esfumado, né? Ele é mais assim pra você marcar, né? Você vai marcar o côncavo, você vem e o pelinho já vai ajudando a desenhar o esfumado. Então, esse pincel você tem que ter, é fácil de encontrar esse formato, tá? Aí vem o de esfumar, ó, esse aqui, ó, esse tem que ter também, gente, um assim. Porque você passou as sombras, passou sombra clara, passou sombra escura, ou passou só uma cor só, mas você quer esfumar. Então, aí você vem com ele, depois que você aplicou essa sombra, e você esfuma. Você vai fazer isso aqui, olha só, que área boa dele, olha, tá? Como você vai fazer o esfumado. Então, ficou aquela sombra um pouquinho marcada, você precisa entrelaçar as cores, e aí não... com esse pincel, dessa função, sardinhas soltas, que você vai esfumar no sentido de entrelaçar as cores, porque o esfumado você nunca pode ver onde a cor acaba e onde começa a outra cor. Tem que ficar ligados, entendeu? Hoje eu passei uma sombra de uma única cor, mas parece que ela tem um tom mais escuro e claro. Não, eu esfumei de forma que aqui em cima ficasse mais escura, passei, apliquei mais, ó. Aí eu vou usar nessa posição e aqui fui colocando e acumulando mais. Então, eu posso tanto acumular mais sombra aqui, né, no cantinho, e depois eu varrer aqui pra dentro, ó. Então, esse pincel, gente, é um dos principais pra você fazer uma maquiagem. Eu faço essa sombra aqui só com esse pincel, dá pra fazer, tá? É muito bom. E você vem puxando sempre de fora pra dentro, a pressão maior com mais acúmulo de sombra aqui no canto externo, e puxando pra cá, aí fica com esfumado assim legal. Isso é só com pincel, não tem outra forma de fazer, tá, gente? Fica muito bom. Pincel de esfumar, então, esse, gente, você tem que ter. Esse aqui também tem que ter, que tem que, tipo, marcar, né? É um pincel mais de marcar o cantinho. Quero fazer aquele cantinho preto aqui, eu uso esse pincel. Quanto menor o pincel, os pelinhos aqui, menor essa área, mais o pincel é de precisão, de desenho. Então, por exemplo, a diferença desse aqui e desse. Então, esse aqui eu vou esfumar uma área maior, né? Agora, esse daqui eu já vou fazer um desenhinho, né? Eu quero uma coisa menor, então eu quero fazer aquele esfumado. Aqui já tá todo marrom, vamos supor que eu vou pôr um preto. Eu vou usar esse aqui no cantinho, vou depositar a sombra aqui e vou fazer esse cantinho. Ah, mas eu não quero usar ele, quero usar ele só pra fazer um côncavo no dia a dia. Perfeito, esse pincel aqui, gente, maravilhoso. Tem que ter esse pincel aqui, não tem jeito. Pincel aplicadores, são esse formato, gente. Com esse formato você não esfuma, com esse formato você aplica. Tá dando pra entender? Olha só. Por que que ele é aplicador e não esfumar? Esse aqui, ó, bem macio, uma área grande. Aí eu vou passar a sombra, até deixei sombra aqui pra passar com vocês. Vou passar uma sombra clara. Aí eu venho com a bundinha dele aqui, ó. Tá, ó.
E vou, ó, passar deitado assim, ó. Ó, passei bem forte pra vocês verem, tá vendo, ó? Isso aqui é aplicar. Dando batidinha ou puxando assim, ó. Deixa eu até acertar aqui no espelhinho que ficou. Ó, eu joguei bastante sombra clara aqui, eu tô aplicando. Agora eu vou esfumar. Eu venho aqui no meu marrom, puxo pra cá, porque ficou esse branco aqui, essa lambança, né, ó. Agora eu tô esfumando. Deixa eu ver aqui, tá vendo, ó? Eu jogo um clarinho, volto com o escuro, venho esfumar. Nem coloquei sombra marrom naquele pincel pra esfumar. Eu peguei o marrom mesmo que já tava aqui e fiz isso, porque senão fica aquele claro jogado aqui sem entrelaçar. Aí, gente, não fica bonita a maquiagem, fica aquela coisa esquisita, sabe? Ó, esfumei mais. E maquiagem é isso, gente, esfumado, né, que é bonito. Olha como entrelaçou as cores, tá vendo? Ó, com esse daqui e com esse aqui eu apliquei. Ah, mas eu posso esfumar com esse aqui? Depende. Se você colocar um escuro aqui e vier com ele nessa posição de pé, você até consegue fazer isso aqui, ó. Varrer de fora pra dentro e depois você vem e esfuma. Tenha um desse aqui só pra sombra clara, tá? Eu recomendo, porque desse você vai querer usar 1000 cores de sombra com o mesmo pincel, nunca vai estar a cor certa aqui. Claro que você pode lavar e reutilizar, mas eu recomendo ter um pra claro e um pra colorido. Olha só que legalzinho que ficou, tá? Deu pra pegar? Aplicador, esfumar. Dos aplicadores, tem mais aqui, deixa eu ver, eu tinha mostrado, ó, um menorzinho, ó, esse aqui, ó, deixei pra escuro, tá vendo? Que ele tá escurinho, esse aqui geralmente eu uso pra sombra preta, às vezes eu quero fazer uma maquiagem preta, tá vendo que ele é bem durinho aqui, ó? É bem durinho, né? Então, eu venho aqui, deito aqui com a sombra e vou fazendo aqui, ó, vou aplicando, toda nessa área do côncavo, vou aplicando, depois eu venho, desenho meu côncavo aqui de marrom, depois eu venho, eu esfumo. Entre o preto e o marrom eu dou uma esfumada, tá? Precisa entender as funções. Ah, eu quero aplicar um clarinho aqui, venho com esse, venho de bundinha aqui. Ah, mas agora eu quero marcar negócio aqui, ó. Marco aqui e posso pegar o clarinho e passar aqui assim também, ó. Ele de pezinho, ó. Aqui. Então, ó, o mesmo pincel usando de várias formas, tá? Então, ó, esses 4 aqui super dá pra vocês. Tem que ter, tá? Tem que ter pra você fazer um mínimo de um esfumadinho, 2 cores, e esse principalmente. Então, é muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. Pra você ter uma ideia quantos eu tenho só desses. Esse aqui com pelinho assim também, gente, muito legal, ó. Tá até marronzinho aqui, ó, que eu venho de manhã, passo um lápis, em vez de ficar com aquele olho branco sem nada, eu só passo um marronzinho aqui, mais clarinho do que eu tô agora, né? Porque agora tá mais forte minha maquiagem. Eu venho e faço aqui, ó. Tem um assim, ó. Tá vendo, ó? Então, esses, gente, são muito, muito, muito importantes, esses pincéis, tá? Vocês devem estar perguntando, ah, é aqueles pincéis de espuminha que vem nos estojos de maquiagem. Só dá pra usar como aplicador, gente. E quando você vai fazer uma sombra colorida, passar um azul aqui, passar uma cor forte aqui, um colorido, você vai passar só nessa área, aquele de esponjinha, porque ele não é um pincel ideal pra você esfumar. Porque a esponjinha, ela pega muita cor e ela não desliza igual o pelo. O pelo dá um resultado mais bonito na maquiagem. Aí eu achei esses outros, são super diferentes, que eu comprei naquele estojão que eu falei do Amazon pra vocês, né? Ó, esse aqui é corretivo, tá? Mas vocês podem usar o língua de gato, mas olha aqui, um mini kabuki, né? Um cortinho pequeno, muito bom pra passar corretivo, ó. Tá vendo esse corte aqui na diagonal, gente? Olha só, ele vem aqui certinho pra você passar, ó. Aqui, ó, tá? Um assim, mais gordão. Esse aqui eu poderia usar de iluminador. Lembra que eu falei de você usar um pincel que não precisa ser aquele formato, mas qualquer outro formato? Olha aqui, é duo fiber, ele é mais soltinho, você pode usar como iluminador. Ou, ó, esse corte aqui, esse ângulo, ele permite a gente fazer a pálpebra, tá vendo? Você vem aqui, olha só como ele é grandão, ó. Só uma passada de sombra aqui, ele já vai pegar seu olho inteiro. Quando você quer fazer aquela sombra, uma corzinha só, fica legal.
Esse aqui também, ó, muito bacana, bem soltinho, podia usar também um iluminador em áreas pequenas, posso fazer ele aqui também, dá pra usar, mas nunca dispense esse daqui, tá? Esse é o Coringa, bem solto, ó, pra fazer o esfumado final tem que ter esse aqui, tá? Esse você pode usar me aplicar, esfumar, mas são pincéis muito bons também. E aí são os pincéis de precisão, são os últimos pincéis que eu quero mostrar pra vocês, né? Pincéis de precisão são esses Tititico. Eu gosto muito disso aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Ó, é um pelinho bem petitico, vou fazer um cantinho aqui, vou passar um glitterzinho, usar canto, ó, bem pequenininho, ó, pra fazer um cantinho interno. Então, é um pincel pequeno assim que você usa, tá? Porque esse aqui é bem maciozinho. Mas aí, você tem um pincel que eu quero fazer esse esfumado aqui que tá debaixo do meu lápis de olho. Eu passo o lápis de olho e depois eu não gosto de deixar o lápis, eu gosto de selar o lápis com a sombra, né? Então, eu vou vir com uma sombra marrom, deixa eu olhar aqui o espelhinho, e vou com esse pincel aqui, ó, ele é um pincel bem chato, que é o chanfrado que chama, porque ele é chatinho assim, ó. Quando é chatinho assim, gente, é pra traço. E ele vem aqui, ó, eu venho com esse traço aqui, passando, ó, em cima do meu lápis. Quando eu passo a sombra em cima do lápis, ó, eu selo. Eu poderia não ter passado o lápis e feito um traço com esse pincel com a sombra, fica muito bonita a maquiagem. Você deixa aqui a linha d'água sem nada, passa a sombra preta ou a sombra marrom e vem aqui na linha dos cílios, é com esse pincel que você vem na linha dos cílios, emendando aqui, fazendo um traço bem delicado, como se fosse a linha do seu próprio olho. Aí a pessoa olha, não parece que é a maquiagem, mas ao mesmo tempo tá com aquela linha desenhada, depois você passa a máscara de cílio, fica super bonita. Você não passa lápis e com esse pincel você faz um traço. Então é um pincel importante que eu super recomendo de vocês terem para fazer traço ou esfumar o lápis do olho com sombra. Ah, é um muito importante, pincel lápis, gente. Esse pincel lápis aqui, ó, estão vendo o formato deles? É um pincel que é aquela, nada mais é, sabe aquela lápis de olho que a gente compra e do outro lado vem um negocinho pra esfumar? Então, só que aquilo lá é feito de borracha, esse aqui é feito de pelo. Então, isso aqui pra cantinho de olho não tem coisa melhor. E também aqui, ó, esfumar isso aqui com sombra fica bom. Fazer o cantinho aqui, ó, o côncavo. Então, esse pincel lápis é muito bom. Olha só, gente, então... Isso aqui é muito bom, esse pincel lápis, se vocês encontrarem esse formato de pincel para comprar, compre, facilita demais a vida, fazer o cantinho aqui, escuro, passar a sombra escura aqui em cima do lápis, ou uma sombra colorida, tá? Geralmente eu deixo ele só para preto, eu não gosto de misturar outras cores, então isso realmente super vale a pena. Aí, mais outros pincéis de precisão. Esses daqui, ó. Tá vendo que ele tem um pelinho compridinho, legal? Eu gosto de usar esse aqui como iluminador, ó. Eu gosto, porque não dá pra usar um pincel grande nessa área aqui que é super pequena, entendeu? Então, eu pego aquela sombrinha iluminadora que eu já mostrei pra vocês, né? Uma sombra clarinha. E vou passar aqui, ó. Olha só, ele faz direitinho. Tudo isso, gente, vai deixando o desenho da sua maquiagem mais preciso, entendeu? Por isso que é bacana você ter cada um na sua função. Vai deixando aquele desenho, aquela precisão. Porque se eu pego um pincel super grosso aqui, eu vou avançar muito em cima do marrom. Eu não quero. Eu quero só essa área aqui, ó. Quero fazer um pontinho de luz aqui, também posso usar ele. Áreas pequenas. Então, ó... Muito bom. Amo esses pincelzinhos assim, desse jeito, pra fazer áreas pequenas, tá? Muito bom. E o pincel de delineador, olha só, pra quem gosta de passar delineador em gel, então, ó, fica a dica aqui, um pincelzinho, pode ser tanto nesse, como pode ser num pincel chanfrado, né? Que são esses daqui, ó, pincel chanfrado. Só que esse daqui, gente, é pra corrigir sobrancelha, tá? Ele é muito bom, porque você vai fazendo o desenho do pelo, aqui, ó. Eu vou desenhando o pelo com sombra e vou vindo. Então, ele é um desenho bem pequenininho, ele é um chanfradinho pequeno, porque permite eu fazer com delicadeza aqui o desenhinho da minha sobrancelha, pra quem precisa corrigir sobrancelha falha. Então, esse pincel aqui, super
bom, maravilhoso para corrigir sobrancelha. E você pode também usar ele para passar delineador, tá? Passa o delineador em gel e tac, passa para cá, passa para lá. Esse pincel super ajuda para traço. Então, tudo que for chanfrado, gente, é para traço. Vocês vão fazer traços, não vão esfumar, não vão aplicar, não vão fazer nada com isso. Aqui é para fazer traço. Pode também pegar uma sombra preta, molhar e passar aqui, fazer efeito delineador, tudo com esse pincel. Esse aqui também, você faz, né, dá pra passar um delineador. O que mais? Terminando, tá terminando. Esse pincel super, função nenhuma, é super famoso, mas assim, eu gosto, dá pra você passar iluminador com ele, ou fazer aquela limpezinha também, daquilo que cai, você dá aquela limpezinha. E eu também gosto de passar iluminador. Não gosto de pincel com essa haste aqui grossa, assim. Eu acho que tira um pouco da mobilidade da mão. Eu gosto de pincel assim. Pode ver que os pincéis profissionais, eles são todos retinhos, ó. Não tem desenho, né? Isso aqui, ó. Muito mais fácil pra você manobrar. Pincel de batom, tava quase esquecendo. Muito importante, gente, pincel de batom. Geralmente, esse meu aqui já tá sujinho de vermelho. Ele tem que ser durinho, ó, vocês estão vendo, ó. Diferente daquele pincel que eu passei agora na sobrancelha, parece ser iguais, mas, ó, esse aqui, ele é bem solto. Esse aqui é duro, ó. Durinho, durinho. Por quê? Porque eu vou fazer contorno. Eu vou passar batom aqui no meio e vou fazer o contorno. Então, como que eu vou usar esse pincel? Já deixei o batom aqui separado. Eu vou passar aqui. A parte lateral dele eu vou usar para contorno. Olha só, já acerto o meu contorno. E a parte deitadinha dele, eu vou preencher os lábios. Uso ele aqui de pezinho para contornar. E não tem batom mais bonito do que passado com pincel, tá? E dura mais, inclusive, porque quando você passa batom com pincel, você abre isso daqui, o pincel faz com que o batom entre no sulco da boca. Esse batom vai durar muito mais do que você simplesmente passar a bala aqui. E aí, você faz um desenho bonito, ó. Com a pontinha dele. Então, super vale a pena ter um pincelzinho assim, de lábios, bem durinho aqui na ponta, tá? Que aí você vai... Ó, já dei uma limpada. Que aí você vai conseguir ter um desenho bonito, fazer um contorno bem perfeito. Então, eu acho que super vale a pena. Então, gente, pra terminar, é isso, né? Recapitulando. Pincel de base Kabuki, né? Falei pra vocês. Ou língua de gato, pra base, muito bom. Blush, sempre um pincel gordinho. Pode ser um de contorno. Um pincel pra iluminador, pode ser esse, ou pode ser um assim, ó, tá? Esse aqui não pode faltar jamais pra você fazer esfumado. Esse aqui, um estilo desse pra você fazer o côncavo. Não misture as cores, tá? Traço, super recomendo ter um pincel pra traço. Se você não quiser passar lápis, você vem aqui e faz com bem assim, ó, um chanfradinho, ó. Você faz o traço com ele, fica muito bonito, né? Bem assim, de pezinho. E aí, você imita como se você tivesse essa linha aqui, sabe? De cílios, às vezes, que você não tem. Tem gente que já tem isso natural, mas quem não tem, fica super bonito o dia que não quiser usar lápis. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês. Essa foi a pauta de hoje, função de cada pincel. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, eu vou respondendo durante a semana. Semana que vem a gente se encontra aqui de novo com mais 30 minutos de maquiando comigo no meu camarim, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.